A semana está terminando com mais um número inacreditável de brasileiros que perderam a luta contra a Covid. De ontem para hoje foram 2.216 mortes. E agora, no fim da tarde, o secretário executivo do Ministério da Saúde falou sobre vacinas, sobre leitos. Então, vamos direto para Brasília conversar com o Matias Brotero, que acompanhou tudo. Matias, boa noite, bem-vindo. Conta pra gente quais são as novidades. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos que acompanham a CNN. Pois é, o secretário executivo da pasta, Élcio Franco, disse que podem ser disponibilizados ali mais 168 milhões de doses até o final do ano, contando com vacinas que ainda não tiveram contratos firmados. É o exemplo da Moderna, a Janssen, a Pfizer e também a vacina russa, que a gente vem falando bastante. Mona, agora eu preciso fazer um gancho, lembrando, a gente precisa lembrar que aquelas doses da vacina da Universidade de Oxford, mas produzidas pelo Instituto Serum na Índia, que estavam prometidas ali para março e para abril, ou seja, eram 4 milhões de doses em março e 4 milhões de abril, que depois no cronograma atualizado não estavam lá, e isso inclusive foi antecipado pelos analistas Thais Arbex e Leandro Rezende, de acordo com o secretário executivo da pasta. Isso aconteceu por causa do incêndio que abateu, que pegou fogo ali em parte do Instituto Serum, esse que é o maior produtor de vacinas, que inclusive nós da CNN visitamos. Eu entrei em contato com o Instituto Serum para saber se foi exatamente isso, se não, quando eles vão mandar essas doses que estavam previstas e já não estão mais no cronograma, e quantas doses chegarão aqui para o Brasil. Bom, o secretário também citou o projeto de lei que foi sancionado ontem no Palácio do Planalto e possibilita a compra de doses por estados e municípios. De acordo com Élcio Franco, haverá uma discussão com o CONAS e com o CONASENS, com gestores, governadores, prefeitos, sobre como oferecer as vacinas de maneira equilibrada. A gente lembra que ontem também teve uma audiência no Senado, na qual participaram governadores. Alguns governadores reclamaram, falaram de uma vacinação descentralizada. Eles reclamaram disso porque alguns estados poderiam se beneficiar acima de outros. Vale acrescentar também que Élcio Franco disse que é consenso de todos que quem tem a gestão do Plano Nacional de Operacionalização é o Ministério da Saúde. De uma maneira, então, Élcio Franco centraliza esse poder de distribuição de vacinas aqui pela pasta. Ele disse que caso municípios adquiram a vacina, ainda será decidido se a gestão fica a cargo desses estados e municípios ou se do próprio Ministério da Saúde. Agora, sobre a situação dos leitos de UTI, o secretário de Atenção Especializada em Saúde, Arnaldo de Medeiros, apresentou uma nova portaria sobre aprovação e disponibilização de leitos por parte da pasta. Entre os novos critérios, não há mais pagamento antecipado, não haverá prorrogação e a autorização equivale a leito pago. Ele lembrou que o valor dos leitos de UTI continua ali na casa dos R$ 1.600 diários, mas ainda tem outros valores que não estão embutidos nessa média. Vamos ver então um trecho dessa entrevista coletiva na qual Élcio Franco, o secretário executivo, diz que deve assinar na semana que vem contratos com a Janssen e com a Pfizer. Com relação ao contrato da Janssen e da Pfizer, eles já foram, toda a tramitação no que diz respeito ao Ministério da Saúde já ocorreu, inclusive a parte de seguro, e agora os seus departamentos jurídicos estão finalizando a análise para que possamos assinar, o que deve ocorrer no início da próxima semana. Começar então com os nossos analistas que aparecem aí na tela. Eu adoro quando a tela fica cheia com todos vocês. Lorival, boa noite, bem-vindo. Molica, boa noite, bem-vindo. Thais Arbex também, boa noite, bem-vinda. Vou começar o papo com o Lorival Santana, que acompanha bem de perto essa questão toda das vacinas no mundo. Lorival, vários países já estão usando a Sputnik, se a minha cabeça não me trai, 37, inclusive, né, nossos vizinhos aqui na América do Sul. E aí, Lorival? Segundo o Fundo Russo de Investimento Direto, que é quem patrocina o desenvolvimento dessa vacina e comercializa também, né, que foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou, esses 37 países reúnem uma população de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. E a Argentina já distribuiu 3 milhões e meio de doses de vacinas. Desses, 1 milhão e 200 mil são da Sputnik. As outras são da AstraZeneca e da chinesa Sinopharm. A Argentina vacinou 4% da população. O Brasil, pouco mais de 5,5%.
né? Agora, a gente pode acabar recebendo vacinas da Argentina, porque o laboratório argentino Richmond firmou no dia 25 um acordo com o fundo russo para fabricar a Sputnik. Você se lembra que houve muito ruído em relação à Sputnik? No ano passado ela foi aprovada na Rússia sem ter concluído a fase 3, mas isso foi superado. No dia 2 de fevereiro, os dados da fase 3 foram publicados pela revista científica Lancet e com revisão de pares, e mostraram uma eficácia de 91,6% da vacina e de 100% contra casos moderados e graves. Ela usa o adenovírus morto, né? O adenovírus causa uma doença respiratória também, eles matam a parte da reprodução do vírus, colocam informação do coronavírus, e é a mesma tecnologia usada pela AstraZeneca, pela Johnson & Johnson, pela própria Sinopharm, é uma tecnologia antiga e bastante consolidada. Mona Lisa. Sim, Lorival. Thaís, a gente tem falado tanto, então, sobre essa corrida tardia, né, do governo em relação às vacinas, e todas as vezes em que eu escuto autoridades falando vai ser na semana que vem, na semana que vem, na semana que vem, a gente lembra que outras, quando pontuaram semana que vem, acabou sendo para outra, e a coisa andava muito devagar. Eu me refiro, fiz as aspas aí da semana que vem, me referindo às privatizações de Paulo Guedes. Mas, olhando de fato para a saúde, dizer que a da Janssen e da Pfizer, os contratos devem ser assinados na semana que vem, deixa o horizonte de vacinação no Brasil ainda incerto, com muitas dúvidas, porque os números de vacinação no nosso país ainda são pífios. É isso, Mona Lisa, boa noite a todos. E a gente também não sabe exatamente qual vai ser a previsão de entrega dessas vacinas, porque embora a perspectiva divulgada, a gente até tratou disso aqui na semana passada, pelo governo, seja de que o contrato inteiro, ou seja, as 100 milhões de doses, estejam no país até setembro, a gente não sabe exatamente se esse cronograma que já foi apresentado e modificado várias vezes, se ele de fato vai ser cumprido. Porque a gente sabe que há uma demanda enorme no mundo e o Brasil, como ficou para trás na negociação, provavelmente não vai ter prioridade neste momento de entrega. Então, é preciso ter as doses, é preciso que a gente saiba exatamente qual é esse quantitativo para que haja uma programação de fato para essa vacinação no país. Mona Lisa? Sim, porque senão a gente continua vendo aí um plano nacional de imunização que não decola, enquanto faltam vacinas, sobram mortos. É imprescindível a gente falar e repetir, né? Hoje, no Brasil, perdemos mais 2.216 vidas, terceiro dia seguido com mais de 2.200 brasileiros mortos, Molica. Pois é, Mona Lisa, boa noite a todos. Pô, você tirou a maldade da minha boca aqui quando você comparou semana que vem com a história do Paulo Guedes. Pois é, a gente já teve aqui no Brasil a vacina de ar, né? Aquelas pessoas que, ao invés de injetar a vacina, injetavam ar. Agora a gente corre o risco de ter a vacina de papel, a vacina virtual, que só existe ali na projeção, que existe no futuro contrato, na possibilidade, e a gente está vendo que tem pouca vacina. As vacinas são muito poucas. Até falar um caso pessoal, hoje eu fui com meu pai para ele tomar a segunda dose da vacina num posto da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Meu pai era o único presente, porque a Prefeitura do Rio teve que interromper a vacinação dos novos, a primeira dose, que hoje seria para pessoas com 75 anos. Então deu até uma tristeza, aquele posto muito bem montado, muitos funcionários, mas uma pessoa apenas se vacinando por falta de vacina. É muito triste, Mona Lisa. Sem dúvida. É frustrante, é triste, não dá bom exemplo, não dá engate, né? Não entra a primeira marcha, não vai na segunda, por isso que eu estou dizendo, a gente fica nessa situação de lentidão em relação às vacinas, porque mostrar a mobilização, né, os postos ali, com pessoas sendo vacinadas e o negócio engrenando, talvez até coloque de lado quem ainda questiona a eficácia de uma vacina, a necessidade de vacinação diante desse quadro.